Oi, oi, tudo bom com você? Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeos a respeito de teatro político. E para abrir essa série de vídeos, eu queria começar com o teatro épico. Passo, 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 passo. Esse é o canal do Igor Passos. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre teatro épico, a gente precisa falar um pouquinho sobre Bertolt Brecht. O Brecht ele foi um artista, dramaturgo, poeta, diretor alemão, que viveu na Europa durante o início do século XX. Então, Brecht ele vive diversas transformações sociais que se passam na Europa, mas também ele vive em um momento de diversos abismos que são gerados pelas diferenças de classe e pelas guerras mundiais. Então aqui já um spoiler, quando a gente fala de Brecht, a gente está pensando em teatro político, porque o Brecht acredita que o espaço teatral não é um espaço para alienação ou manutenção de um sistema hegemônico. Mas o Brecht acredita que o teatro é um espaço muito potente enquanto dispositivo político e dispositivo pedagógico para a transformação social. Vale lembrar aqui que o Brecht foi um grande leitor de Karl Marx, então os pensamentos marxistas vão atravessar a prática teatral do Brecht. E aqui eu queria destacar a questão do materialismo histórico, porque é uma questão que funda muito da obra do Brecht, mas daqui a pouco a gente entende o porquê disso. Antes da gente seguir, vale lembrar o que era o teatro na Europa nessa época. A gente está falando de um teatro totalmente textocêntrico e de uma história, e de uma tradição que é muito baseada no que a gente chama de drama burguês, ou seja, o teatro era voltado para a representação da vida cotidiana da burguesia. Ali no início do século XX, essa ideia do drama burguês, ela já está fragilizada, ela já está começando a se desfazer, mas ela ainda é muito presente. E aí, quando a gente fala de drama burguês, quando a gente fala de um teatro voltado para a representação do cotidiano da burguesia, a gente está falando de um teatro que não está interessado com questões sociais, que não está interessado em modificações sociais, muito pelo contrário. Se eu estou pensando uma reprodução do cotidiano de uma determinada classe, eu não estou pensando em uma reflexão, eu não estou pensando em uma proposta de mudança. Eu quero simplesmente fotografar aquilo da maneira como é, sem grandes questões, sem grandes interferências. É tão tal que a gente costuma dizer que nessa época os espectadores iam para o teatro para assistir a realidade através de uma fechadura. É como se eu olhasse pela fechadura para observar o que acontecia dentro daquelas casas e daquelas famílias burguesas, Sem contar o próprio acesso ao teatro, que era muito elitizado, era muito voltado para a própria classe burguesa. E nessa perspectiva, o teatro, então, ele se torna um dispositivo de alienação, A gente começa a consumir mais do mesmo sem refletir. O espectador, ele se torna passivo, então ele só recebe, ele não é convidado a uma ação. O próprio espetáculo é só uma reprodução da estrutura social vigente e tudo fica assim. A gente continua reproduzindo o status quo, a gente continua reproduzindo os discursos hegemônicos para a mesma classe, para as mesmas pessoas, e a gente fica nesse ciclo eterno. Agora, quando o Brecht começa a fazer teatro, ele identifica isso e fala bem assim: isso não tá legal, isso não tá interessante. Teatro é muito potente. Teatro não pode se encerrar nessa alienação. A gente pode usar o teatro como forma didática de ensinar. A gente pode usar o teatro como forma didática de emancipação. E aí ele começa a desenvolver o que hoje a gente conhece como teatro épico. Teatro épico ele vai ser totalmente contrário ao modelo aristotélico de tragédia, E aí, se você não sabe muito bem o que é o modelo aristotélico de tragédia, tem um vídeo aqui no canal em que eu comento sobre isso. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo no box de descrição e aí você pode ir lá entender mais ou menos o que o Aristóteles propunha para a tragédia grega. Então, nessa perspectiva, sendo o contrário ao modelo aristotélico, o Brecht então vai começar a pensar a estrutura teatral de uma forma em que ela coloque tanto o espectador quanto atores num movimento crítico do pensamento, mas que não se encerra na crítica.
ele propõe também a ação. A grande proposta do Brecht é que o teatro, enquanto forma didática de emancipação social, levasse os espectadores a refletir sobre a realidade e, a partir dessa reflexão, conseguir encontrar meios de transformar a realidade. É tão tal que o Brecht vai trabalhar muito também com os operários, porque se a gente lembra do contexto histórico da Europa no começo do século XX, a gente está falando de um avanço do capitalismo muito grande e de uma precarização das estruturas de trabalho. Nessa perspectiva, o Brecht vai estar muito interessado no que a gente chama de trabalho de base, né? Ele vai começar a trabalhar através da arte, através da estética, toda essa estrutura social para revelar, para desvelar, para expor os mecanismos ideológicos. Então, para o Brecht, o teatro não é mais um lugar em que a gente vai se alienar da realidade ou que a gente vai sentar para assistir uma coisa totalmente passiva. Não. O teatro para o Brecht é um lugar de contato com a realidade, mas um contato ativo, em que a gente reflita, em que a gente entenda os mecanismos e que a gente saia pensando possibilidades de transformar essa realidade. Na trajetória do Brecht, ele também escreveu muitos textos teatrais, nessa perspectiva de um trabalho de base, nessa perspectiva de um desmantelar das estruturas ideológicas. E ele também vai escrever um tipo de texto que é muito importante nessa questão didática e nessa questão de trabalho de base, que são os textos didáticos. Os textos didáticos do Brecht são textos curtos, com temas sociais, né, narrativas com questões sociais e muitas vezes trazendo discussões éticas, de escolhas éticas. E esses textos eram trabalhados geralmente com a classe menos favorecida da sociedade. Então, a partir dos textos didáticos, o Brecht conseguia fazer um trabalho de base a partir de um viés estético, a partir de um viés artístico, porque esses textos eles levavam voluntariamente ou involuntariamente à reflexão de escolhas éticas ou de críticas sociais, enfim. E aí você pode estar se perguntando, né? Igor, você falou no começo do vídeo que o trabalho do Brecht era atravessado pelo materialismo histórico ali do marxismo, né? Karl Marx e tudo mais. Mas por quê? O Brecht, quando escrevia os seus textos, ele não se descolava da realidade. As reflexões que o Brecht traz, as análises histórico-críticas que o Brecht traz para suas obras, para os seus textos, são totalmente fundadas na materialidade histórica, então nos fatos históricos, no que acontece, e não em perspectivas metafísicas ou, enfim, extra-históricas. Mas os textos do Brecht estão muito apoiados nessa reflexão, nessa crítica e nessa denúncia a partir do que acontece materialmente na sociedade. E aí, para o Brecht, a questão não se encerra no texto. Para ele, toda a estrutura teatral precisa ser repensada, precisa ser reconstruída para que esse trabalho de base, né, esse lugar político-didático do teatro aconteça. E aí, para isso, ele vai criar vários dispositivos de distanciamento. Igor, o que é o distanciamento? Os elementos de distanciamento para o Brecht são elementos que impossibilitam que o público, principalmente, se deixe levar pelo espetáculo sem refletir. Então, literalmente, o público se distancia do espetáculo. Não no sentido de uma aversão ao que está sendo dito, ao que está sendo visto, mas no sentido de ter uma consciência crítica do que está sendo exposto no palco. E aí a gente pode dar alguns exemplos desses elementos de distanciamento. O primeiro deles é a exposição dos ornamentos no teatro. Então Brecht ele não escondia os mecanismos teatrais, então iluminação, troca de cenário, troca de figurino, todas essas questões ficavam expostas para a gente lembrar sempre que aquilo ali é teatro. Aquilo ali não é uma verdade dada e aquilo ali não é a realidade, mas aquilo ali é uma obra teatral, né, pra gente já ficar alerta, pra não consumir aquele discurso sem refletir. O segundo deles é a quebra da quarta parede. Enquanto no drama burguês existia uma distância entre o público e o que está sendo dito, né, para criar toda essa ideia de ilusão, o Brecht ele quebra com essa ideia de ilusão. Então, a quebra da quarta parede é esse momento em que personagens, atores
quebram essa ilusão que se cria cênica, né? Então, o momento em que eu me dirijo para o espectador, o momento em que eu falo com o espectador, né? Lembra que lá no drama burguês a gente via pela fechadura, né? Aqui não, aqui a gente quebra a fechadura e a gente fala diretamente com o público. Outro elemento de distanciamento é a variação entre ator e personagem que o Brecht propõe. Então, durante o espetáculo, muitas vezes, o ator se desmonta do personagem para criticar, para questionar, para comentar a atitude do personagem e depois volta. Então tem esse ir e vir entre personagem e ator que também quebra com a ilusão do teatro, né? Porque pro Brecht essa era a questão, quebrar com a ilusão do teatro, a gente lembrar a todo instante que aquilo é teatro, aquilo não é a realidade, aquilo não é o caminho real para as coisas, mas que aquele é um lugar e um momento importante e muito potente para a gente refletir e pensar em como agir na realidade. Então, pra gente encerrar hoje uma pequena revisão de tudo isso, né? A gente hoje falou sobre o teatro épico e um pouquinho sobre o Brecht, né? O Brecht, o grande representante do teatro épico. Para o Brecht, o teatro era um grande espaço didático e político, ou seja, o teatro possibilitava uma grande possibilidade de trabalho de base. O Brecht se contrapõe ao modelo aristotélico de teatro, então ao teatro dramático, né? Ele vai propor, então, a quebra da quarta parede, ele vai propor a quebra da ilusão, porque para ele a grande problemática do teatro é a ilusão que aliena o espectador. Para o Brecht, o teatro, ele deve sempre levar a uma reflexão, mas para além de levar a uma reflexão, ele deve possibilitar que o espectador pense ações para transformar a realidade. O Brecht vai escrever textos teatrais críticos à realidade, né? Dentro da produção dramatúrgica do Brecht, ele também escreve peças didáticas, que aí a gente pode pegar essas peças didáticas como o grande trabalho de base do Brecht, porque eram peças trabalhadas principalmente com a classe menos favorecida, nesse movimento de emancipação, né? Nessa tentativa de emancipação dessa classe menos favorecida. Na estética teatral, né, na forma do espetáculo, o Brecht ele propõe diversos deslocamentos que quebram com o ilusionismo, né, que quebram com a ilusão cênica e que a gente vai chamar de elementos de distanciamento, como por exemplo a exibição de toda a parafernália cênica, o ir e vir entre ator e personagem e a quebra da quarta parede. E é um pouquinho sobre isso. Foi um pequeno apanhado sobre teatro épico e sobre Brecht, mas eu espero que tenha sido interessante e instigante para que você pesquise um pouquinho mais sobre. Vale super a pena conhecer o trabalho do Brecht, vale super a pena ler os textos do Brecht, que são, assim, absurdamente atuais. E nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre outras pessoas também que estão aí nesse barco do teatro político. Próximo vídeo a gente fala sobre Augusto Boal, que vai ter grande influência do Brecht, mas que vai criar um movimento lindo aqui no Brasil chamado de Teatro do Oprimido. Mas isso a gente conversa no próximo vídeo. Então, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e